Boa noite a todos. Meu nome é Natália, sou professora do curso de Pedagogia e também sou coordenadora do curso de Pedagogia e de Letras, né? E hoje a gente tinha agendado um encontro para falar sobre a avaliação prática do ENAD, né? Então, à medida que os alunos vão entregando o TCE, vão entregando as informações necessárias, alunos que estão matriculados, né, no estágio de identificação e contexto e de observação, né, a gente vai fazendo o cadastro, né, inserindo no ENAD, na avaliação prática, que acontece nesse semestre, né, e a gente agendou esse encontro para falar um pouquinho, explicar as fases, as etapas, como é que ele se desenvolve, que já está sendo, né, desenvolvido, para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Nesse momento, a gente não tem ninguém online, então eu vou fazer a gravação, vou subir no YouTube e vou compartilhar com vocês, tanto lá na comunidade do ENAD, né, comunidade ENAD Licenciaturas, tá? No nosso campus, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, quanto por e-mail com vocês que já estão habilitados e inscritos no ENAD. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Vai ser uma apresentação. Opa, Kézia entrou. Boa noite, Kézia. Kézia, você me escuta? Boa noite. Você consegue ver a minha apresentação? Ok. Então, eu só tinha feito uma introdução, né, me apresentando, e apresentando como não tinha ninguém online, dizendo que essa gravação, essa apresentação ia ficar gravada e eu ia compartilhar com vocês, tanto na nossa comunidade do ENAD de licenciaturas, quanto por e-mail para os que já estão habilitados e inscritos, tá? Então, conforme esse ENAD, né, de avaliação prática, ele acontece em paralelo com as disciplinas de estágio, né? E já expliquei um pouquinho na nossa primeira live e vou falar mais especificamente sobre ele agora. Então, para realizar, para estar habilitado para ser inscrito, né, deve estar fazendo o último estágio prático. Né? Então, conforme vocês vão fazendo a devolutiva do TCE, a gente vai inscrevendo vocês, porque precisam de alguns documentos. Então, hoje eu vou explicar bem detalhadamente, né, embora de maneira breve, tá? Como é que essa avaliação prática acontece? Vou começar aqui, tá bom? Qualquer coisa você me manda mensagem, pode abrir o microfone e a gente vai conversando, tá? A avaliação prática no ENAD é uma novidade que começou no semestre passado, em 2024-2, tá? Como tem aí na apresentação, eu vou usar a mesma apresentação que a gente usou no semestre passado, porque, na verdade, ele é contínuo, então é uma segunda etapa ainda da avaliação que começou no ano passado, tá? O ENAD é uma prova, né, que avalia, como eu falei também no nosso último encontro, que avalia, né, que dá uma nota para o nosso curso, para o curso como um todo. É uma avaliação nacional, então não é algo específico da Unigran Rio. A avaliação prática não é algo específico da Unigran Rio, então todos os cursos de todo o Brasil estão passando por essa avaliação, e ela é importante porque ela vai dar a nota, né, o conceito para o nosso curso, vai colaborar com a definição do conceito no nosso curso, e é isso que vocês vão levar, né, no currículo, enfim. E o ENAD, para os alunos que estão habilitados, ele faz parte, né, dessa grade, da formação de vocês. Então, o ENAD, né, como eu falei anteriormente, ele vai
trazer essa novidade a partir do semestre passado, que é a avaliação prática, para avaliar o estudante da licenciatura, então não é só no curso de pedagogia, tanto é que essa live é uma live compartilhada, tá? Essa novidade da avaliação prática acontece para todos os cursos de licenciatura, a partir do momento que se percebe a necessidade de preparar um profissional mais fidelizado, dedicado ali à prática que a gente tem em 2025 e os anos seguintes, né? Então, a gente precisa atualizar, a gente precisa compreender, preparar esse profissional de uma maneira diferente, né, para o mercado de trabalho. Então, não é uma... começou com as licenciaturas, mas se diz que essa avaliação prática do ENAD, né, é uma tendência, e outros cursos também passaram a ter, como o de medicina, por exemplo. Então, nós fomos agraciados, né, com a parte experimental aí, e começamos essa avaliação. Então, essa avaliação acontece durante a regência de classe no estágio supervisionado da educação básica, né? Que podem ser tanto de observação e intervenção, quanto de identificação e contexto. Então, se você está matriculado no último estágio, né, da sua grade com avaliação prática, aí vai depender se você puxou de observação ou de identificação primeiro, enfim, você vai estar habilitado para fazer o ENAD. E aí, eu estou habilitado, mas eu posso deixar para depois? Não, porque você não vai fazer mais nenhum estágio prático. Na grade, né, das licenciaturas, a gente tem 4 estágios. 2 deles, eles não têm essa prática, né? Essa observação do professor, essa avaliação da aula do professor, né? Porque uma é em espaços não escolares e o outro é em gestão. Então, ou no de observação e intervenção, ou identificação e contexto, você vai ser inscrito na prova da avaliação prática do ENAD, tá? E aí, como eu falei, os estudantes matriculados em disciplinas de estágio supervisionado, acho que mais alguém entrou. Esther. Boa noite, Esther. Estava aqui falando com a Késia, né, sobre os requisitos para estar ser, né, inscrito na avaliação prática do ENAD. Então, os estudantes matriculados em disciplinas de estágio supervisionado obrigatório no último momento de regência de classe planejada serão inscritos na avaliação prática. E a gente não tem como não inscrever. Se você está na última etapa da regência de classe, você tem que ser inscrito, porque senão a gente também responde por essa omissão, né? E aí, como é que a gente faz a inscrição? A partir do TCE que vocês devolvem. Por isso que a gente tem todo um cuidado, aí vai o TCE, volta o TCE. A gente incluiu alguns dados esse semestre, justamente pela experiência que a gente teve semestre passado, e vai continuar aprimorando esse processo, né? Então, a gente, para inscrever vocês, precisa, basicamente, do número do INEP da escola, e do nome e do CPF do professor supervisor, que é aquele professor que você vai lecionar, que vai aplicar a sua prática dentro da sala de aula dele, e ele que vai te avaliar. Ele que te avaliaria, né, num estágio normal, sem a avaliação prática, e agora com a avaliação prática, ele vai te avaliar dentro das fichas lá de estágio e também dentro do sistema do INEP. Então, quando a gente inscreve vocês no ENAD, no sistema do INEP, a gente precisa, isso vocês já receberam, já mandei e-mail para todo mundo, mais alguém entrando. Eu já mandei e-mail para todo mundo com o edital do ENAD em anexo, informando que foram inscritos, né, para realizar a avaliação, para realizar a prova, a avaliação prática, tá? Porque aí o ENAD ele tem tanto a avaliação prática quanto a teórica. A teórica acontece no final do ano, né? Esse ano vai acontecer em outubro, tá? Então, no segundo semestre. Nesse primeiro semestre, vocês estão habilitados. Não quer dizer que no segundo semestre vocês vão fazer a prova teórica, porque para fazer a prova teórica são outros requisitos, beleza? Você está concluindo o curso, que não é o caso da avaliação prática. Então, uma vez, né, dentro dessas características, estou cursando o último estágio prático.
enviei o TCE, a gente inscreve e a gente manda um e-mail para vocês, insere vocês na comunidade do curso, do ENAD, né, de licenciatura. Eu enviei já o edital, algumas informações, um tutorial pedindo para que vocês acessem o sistema do INEP, preencham lá o questionário do aluno, preencham os seus dados, confiram as informações, tudo direitinho. Porque vai ser nesse sistema que vocês vão preencher o questionário, preencher o plano de aula e que depois da aula o supervisor vai acessar e dar a nota ali, avaliar o que vocês colocaram, tá? Então, quais são as nossas responsabilidades, né? Qual a responsabilidade da coordenação da Unigran Rio? Inscrever todos os envolvidos na avaliação prática no sistema do INEP, utilizando seus respectivos CPFs, tanto o CPF do aluno quanto o CPF do professor supervisor, tá? E notificar os estudantes habilitados sobre a sua inscrição, o que a gente já fez, tá? Mas aí, quais são as responsabilidades dos estudantes inscritos? E aí vocês devem ler o edital do ENAD, tá? Preencher o questionário do estudante. Então, vocês, quem já está inscrito, entra lá no sistema do INEP, lê o edital direitinho, né? É grande, mas é importante que vocês façam essa leitura, é uma obrigação de vocês, na verdade. A gente tenta facilitar esse processo com as lives, tirando as dúvidas, atendendo vocês, mas é um compromisso de vocês também. Então, a gente precisa que vocês preencham o questionário do estudante e preencham o questionário da AP, tá? Da avaliação prática. O que é esse questionário? Tem o do estudante, que é questionário socioeconômico, que vai falar das questões, né, pessoais, seus dados pessoais, e que também vai falar sobre a sua avaliação do curso, tá? E depois tem o questionário da avaliação prática, que nada mais é do que preencher o plano de aula, tá? Que você vai dar no estágio. Então, você já faria isso, independente de ENAD ou não. Então, agora, esse processo, ele está, né, sistematizado nacionalmente e vai ser avaliado da mesma maneira. Então, vocês vão pegar aquele plano de ensino, né? Lá na comunidade das licenciaturas, tem vários materiais falando sobre plano de ensino, dando várias dicas. Então, é interessante que vocês acessem e naveguem por nessa comunidade, tá? E aí vocês vão preencher o questionário da avaliação prática e vão agendar com o supervisor, que vocês também já fariam, agendar com o supervisor a data e o horário da aula que você vai dar, né? Ele vai dizer para você qual é o tema, vai te ajudar ali a elaborar, se for o caso, te dar algumas dicas, você vai elaborar, você vai dar para ele ali avaliar se é aquilo mesmo, está dentro do que ele quer, você vai passar esse planejamento para o questionário da avaliação prática e vai marcar com ele o dia de realizar a prática, né? No edital, vão ter todas as informações, como eu falei, as diretrizes das avaliações, cronograma, tudo direitinho, tá? Quem já recebeu e já leu, já sabe. O questionário do estudante, né, após você ser inscrito, como eu falei, fica habilitado, e aí o questionário da avaliação prática vocês vão preencher, tá? E o não preenchimento causa irregularidade. Então, eu inscrevi, vocês mandaram o termo do estágio, eu inscrevi vocês no ENAD, avisei vocês que vocês estão inscritos. Se vocês não fizerem os próximos passos, o que vai acontecer? Vocês vão ficar irregulares. E aí vocês não conseguem se formar até esse preenchimento, até essa normalização acontecer, que acontece no tempo, e aí a gente ainda não tem no edital, que o INEP vai orientar, tá? Essa aqui era a data do ano passado, não é a desse semestre, eu já mandei para vocês, tá? E aí, falando mais um pouquinho, né? O estudante deve preencher o questionário da AP, da avaliação prática, tá? No prazo de 10 dias antes da aula. Então, preencheu, vai dar aula, né? No mínimo ali, em até 10 dias antes da aula a ser avaliada pelo supervisor. O formulário denominado questionário de AP do estudante disponibilizado no sistema ENAD. Então, preencheu,
vai ficar em 10 dias, desses 10 dias corridos, você tem que dar a sua aula, tá? Aqui, não, também é a data do ano passado. Ah, Natália, já dei a minha aula. É simples, já deu, não tem problema. Você vai entrar lá, vai preencher os questionários, vai avisar, informar ao professor supervisor e depois ele vai lá fazer a parte dele, porque você preencheu, você deu a aula. Se você já deu, você faz essa etapa do preenchimento, tá? E aí, no questionário, né, vai informar sobre as atividades realizadas no estágio supervisionado, sobre a regência, sobre a observação, a sua percepção enquanto estagiário, sobre as perspectivas do fazer docente, tá? Vai preencher esse plano de aula que vai ser avaliado pelo supervisor de estágio, conforme os campos disponibilizados lá no sistema ENAD. Então, não dei a aula ainda. Entro lá, preencho, já tenho já agendada, vou dar a minha aula, depois o professor supervisor entra no sistema ENAD e faz a parte dele. Então, qual é a sua parte? Se você já deu, se você ainda não deu a sua aula esse semestre, entrar, conferir seus dados, preencher o questionário do estudante, preencher o questionário da avaliação prática, com o plano, preenchendo todo o plano de aula e informar para o seu supervisor. E quais são essas etapas dessa avaliação, né? Após ter a sua inscrição confirmada por mim, você deve preencher o questionário do estudante, como eu falei, agendar a aula, que vai ser avaliada, tá? É uma aula com no mínimo 1 hora. 10 dias antes, entrar no sistema do ENAD, lá no INEP, preencher o questionário da AP, tá? Registrando as informações sobre o estágio, plano de aula, sua percepção, enfim, todos os detalhes que já estão lá. E aí, quem são os atores envolvidos, né? Nessa, além da coordenadora aqui e do aluno, né? Além de vocês e de mim, que vou lá inscrever vocês, a gente tem as figuras do supervisor e do orientador. Quem é o supervisor? O supervisor, como eu falei no início, é o professor da turma que você vai lecionar, que você vai aplicar a sua prática. Ele que assina lá o seu estágio. E a outra figura, né, o outro ator, é o orientador, que no nosso caso é a professora Luciana Lobato, que é a professora de estágio, tá? Então, ela também, depois que eu inscrevo você, você entra, preenche o questionário do AP, o supervisor entra, avalia a sua aula, ela entra e coloca as percepções dela, ela também vai ter um momento de avaliação. Então, atenção, o estudante que não apresentar o termo do estágio supervisionado, além de ser reprovado na disciplina, não será inscrito na avaliação prática 2024, que foi no semestre passado, e essa que vai, esse ciclo que termina agora em 2025, tá? Então, por isso a gente tem todo um passo a passo, eu mando mensagem, olha, falta o TCE, porque além, né, de se você não enviar o TCE, você já está automaticamente reprovado na disciplina, né, e aí depois vai ter que fazer novamente, e também não vai estar, deveria estar, mas não será inscrito no ENAD, porque a gente precisa desse documento. Bom, gente, é isso. Essa nada mais é do que a avaliação prática. E agora, quando estou apresentando, fico em outra tela. Então, agora eu vou ver aqui as mensagens e vou responder vocês, tá? A Késia disse, professor, estou preocupada com uma questão. A minha supervisora entra de licença. Eu precisarei pedir que outro gestor me avalie. Ela vai entrar de licença, mas é ela que vai avaliar a sua prática, porque a gente inscreve quem está como supervisor, quem está com o CPF lá. E aí, se não for ela que vai avaliar a sua prática, tem que atualizar na de quem vai, porque a pessoa que vai assinar lá é a pessoa que tem que entrar no sistema e avaliar a sua prática, tá? Eu não fiz a prova teórica do ENAD, eu preciso passar pela prova prática. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A prova teórica são outros requisitos. É quem está no 7º e 8º período, né, com uma carga horária, já completa do curso. Então, assim, não tem relação com a avaliação
prática. A avaliação prática são os alunos que estão matriculados no último estágio prático. E aí são duas coisas completamente diferentes. A gente vai ter aluno que vai fazer prática, a gente vai ter aluno que vai fazer teórica, a gente vai ter aluno que vai fazer prática e teórica ao mesmo tempo, como a gente teve semestre passado, tá? Mas não necessariamente fará os dois. A Esther. Coordenadora, estou até o momento sem minha apólice de seguro, então não pude me inscrever ainda no ENAD, pois a escola está solicitando essa pendência. Aí eu não sei, Esther, você mora perto da Unigran Rio? Porque a apólice, na verdade, pelo que me informaram, você consegue baixá-la diretamente baixar direto no portal, tá? A professora Luciana, não sei se você já falou com a professora Luciana sobre isso, a professora Luciana pode te orientar melhor, tá? Kézia, entendi. Não, então terei que atualizar. Essa atualização eu faço pelo site do ENAD mesmo? Não, porque lá a gente que inscreve o supervisor. Eu preciso que você me envie um e-mail dizendo o que aconteceu. Moisés está entrando. Me envia um e-mail dizendo o que aconteceu, né? Relatando isso que você falou, que aí eu vou solicitar a alteração, tá? A Luciana disse que não conseguiu, então, porque é direto com o Nucem. Então, se você puder ir lá, é o Nucem que é responsável pela apólice. Mas elas informaram o quê sobre essa apólice? Não, mas o Nucem, ele fica em Caxias, né? Eu não sei qual é o seu polo. Mas faz o seguinte, Esther, me manda um e-mail, eu acho que você já me mandou. Mas, como você já falou que falou com todo mundo lá do Nucem e não resolveu, eu vou mandar no grupo da direção, tá? Você me manda outro, que aí eu encaminho dizendo que você está com esse problema. Obrigada, Esther. Desculpa aí pela confusão, né? Porque são setores, né, que se responsabilizam por determinadas etapas. Então, a gente não tem acesso à apólice, algumas questões específicas de estágio, porque fica com o Nucem, a gente também não tem como dar conta de tudo, mas a gente vai tentar resolver. Tá bom, Esther? Kézia, Esther, Williane, Moisés entrou agora. Eu já fiz uma apresentação assim, sucinta, né? Mais focada na avaliação prática. Vou aqui falar resumidamente do que se trata, porque eu já fiz a apresentação. Não, sem problema. E aí eu vou deixar esse encontro aqui gravado, vou compartilhar com vocês. Vocês vão assistir com calma, vão entrar no sistema, vão ver se tem alguma dúvida, vão ver se vão conseguir preencher tudo lá direitinho, tá? E aí, na semana que vem, eu marco outra live para a gente tirar as dúvidas, depois que vocês já entraram, já tiveram, né, a ideia do todo, de como funciona, e aí a gente tira as dúvidas se vocês ainda tiverem alguma. Pode ser? Fala, Williane, você votou. Me desculpa, estava no áudio, não sei se a senhora já me respondeu. Qual foi a questão? Eu respondi. A prova teórica não tem nada a ver com a prova prática. São dois requisitos diferentes para fazer uma e para fazer a outra. Então, você está inscrita na prova prática, tem que fazer a prova prática. Não tem nada a ver com a teórica, tá? Vou resumir aqui mais ou menos o que é a avaliação prática. Desde o final do ano passado, os alunos que cursam pedagogia, cursam alguma licenciatura, tá? O ENAD ele sempre existiu, mas ele existiu no formato teórico,
que vai continuar existindo e que, na verdade, em relação ao teórico, em vez de ser de 3 em 3 anos, ele agora vai ser anual. Então, todo final do ano vai ter uma avaliação teórica do ENAD. Em relação à avaliação prática, ela é uma novidade que surge no semestre passado, tá? E que vai continuar acontecendo todos os semestres. Então, todos os alunos matriculados no último estágio prático, nos nossos cursos, temos 4 estágios, né? Tem uma carga horária de 400 horas, 100 horas cada estágio. Então, 2 deles, vocês não têm regência de classe, que são o de espaços não escolares e o de gestão. E o de identificação e o de observação são práticos. Então, quando vocês estiverem matriculados em um ou no outro, vocês vão ser inscritos no ENAD. Prático, tá? Avaliação prática. Então, o que a gente precisa para inscrever vocês? Está, né, tá matriculado na disciplina de estágio, vocês precisam preencher o TCE. Se não preencher o TCE, não vai ser aprovado, né? Automaticamente, ficar reprovado na disciplina de estágio. Preencher o TCE, eu vou ter acesso ao seu CPF, seu nome, a escola, o número da escola de acordo com o INEP, o nome e o CPF do supervisor, que é o professor que vai avaliar a sua prática. Então, em posse disso, eu vou lá no sistema do ENAD, que não é algo da Unigran Rio, é um sistema que é nacional, é para avaliar as graduações, as licenciaturas como um todo. Eu vou lá e inscrevo vocês. Uma vez inscrito, eu aviso para vocês, coloco vocês na comunidade de ENAD Licenciaturas, que tem lá todas as informações, dicas, explicando como é que funciona, tutorial, tem tudo lá. E mando um e-mail para vocês, anexando, né? Um tutorial para vocês acessarem o sistema e um edital para vocês lerem, né, com atenção e ficarem atentos, consultarem sobre as datas, todos os detalhes. Inscrevi vocês, avisei que inscrevi vocês, o que vocês têm que fazer? É entrar no sistema do INEP, preencher o questionário do aluno, preencher o questionário da avaliação prática, que vai perguntar para vocês sobre a regência, vai perguntar sobre o estágio, sobre a experiência profissional, e vai pedir para vocês preencherem um plano de aula, que já faz parte dessa etapa do estágio. Então, com o ENAD ou sem ENAD, você ia para a escola preencher um plano de aula e daria uma aula. E você vai continuar fazendo a mesma coisa. Quem já deu a aula, é só entrar lá, fazer tudo isso que eu falei, preencher o plano de aula e avisar ao professor supervisor que, olha, professor, já preenchi lá, já dei a minha aula, pode ir lá me avaliar. Não dei a minha aula ainda, vou dar em junho, vou dar no final do mês. Você vai lá, preenche todo o questionário. Em 10 dias, né, que ele tem ali o período de 10 dias, você vai realizar a sua aula, você vai dar a sua aula. Terminou, deu a aula, vai falar com o supervisor. Supervisor, tem que entrar lá, tá? No sistema do INEP, para fazer a avaliação da minha aula. É isso, é simplesmente isso, tá? Williane, mas eu vou conseguir colar grau mesmo não tendo feito a prova teórica? Você não fez porque você não estava habilitada ou você não fez porque você faltou, enfim, que aí tem 2 casos. Nem todo mundo está habilitado para fazer a teórica, né? Ela acontecia até ano passado de 3 em 3 anos. Então, tem gente que caía e tem gente que não caía para fazer. Agora, acontece todo final de ano. E aí, quem faltou, era para ter feito ano passado, não fez. Quem faltou, em agosto, eu também mandei um e-mail sobre isso. Em agosto, o INEP faz a regularização desses alunos. E aí, só após a regularização, é como se fosse uma anistia, né? Avalia ali, vocês ficaram um tempo na geladeira, sem poder se formar. Eles fazem essa anistia, vocês ficam liberados. E aí, sim, vocês podem colar grau. Deu para entender, Juliane? Até agosto para liberar do caso da sua falta
no teórico. Em relação ao prático, você tem que seguir tudo que tudo que está descrito aqui. Um não tem relação com o outro. Beleza. Então, Késia, Esther, Moisés, tem alguma dúvida? Nada. Que então eu vou combinar com vocês quatro, né? E aí com o restante que vai assistir esse nosso encontro aqui. Vocês vão, ao longo dessa semana, em algum momento, parar, entrar lá no site do INEP, com base, né, no e-mail que eu já mandei para vocês, com o edital, com o tutorial, tudo direitinho. Vocês vão entrar e vão preencher os questionários. Além disso, né, caso vocês já tenham terminado o estágio ou ainda estejam fazendo, já vão conversar com os supervisores de vocês sobre esse processo. Por quê? A Unigran Rio, bem como as outras universidades, a gente não tem como entrar em contato com os supervisores, né? Eles não fazem parte do nosso corpo docente, a gente não tem nenhum tipo de relação trabalhista com esses professores. Então, é mais um processo de sensibilização. Acredito que com o tempo, né? O INEP vai conseguir fazer a formação que eles fizeram a previsão, né? Pagar ali a ajuda de custo em relação à atividade, né? Que eles vão estar executando. Mas como começou no final do ano passado, então isso ainda é aí um ponto de atenção, tá? Então é isso que a gente vai combinar. Vocês vão entrar, vão preencher, vão conversar com o supervisor, vai informar que eles, caso já tenham, né, feito a avaliação, aplicado a prova, vão preencher e vão falar para ele, ó, entra lá, por favor, e avalia minha aula. E aí, na semana que vem, a gente faz uma outra live, tá? Para a gente ver aí quais foram as dúvidas, se teve algum problema, se todo mundo conseguiu. Pode ser? Ótimo. Ótimo. Então é isso. Eu vou salvar essa live, eu vou botar no YouTube, vou compartilhar o link com vocês para vocês acessarem caso tenham dúvidas. Vou mandar mensagem para vocês com um link, tá? E para vocês que estão presentes, para quem não está. E aí vocês têm esse compromisso até semana que vem de tirar um tempinho aí, quem já fez a aula, já preencher, já passar a bola para o supervisor. Quem não, preencher e conversar com o supervisor sobre essa avaliação. Isso, Esther, manda assim que eu vou encaminhar para a equipe responsável, tá? Então é isso, galera. Muito obrigada por estarem aqui, não terem me deixado sozinha nessa noite. E a gente continua se falando, para a gente passar aí por mais essa etapa, mais esse desafio. Obrigada, Kézia. Obrigada, Moisés. Obrigada, Esther. Obrigada, Eliane. Fiquem com Deus. Até semana que vem.